A gente observa que, por exemplo, a temperatura é uma característica muito importante da Danielle, cores quentes, desculpa para Meryl Streep, né? As cores quentes aí ela conseguia aí usar muito bem, ficavam super bem para ela. Mas com o passar dos anos, será que essas cores quentes, né, ainda ela consegue usar, mesmo passando seus 60 anos, né, a Meryl Streep aí, apesar dela estar com essa imagem aqui, mas tem algumas características aí das cores quentes que nem sempre vão ser favoráveis, principalmente se for muito laranja, muito vermelho, como ela já utilizou na juventude dela. As cores quentes também pode ter uma cor quente tem uma certa saturação e não totalmente uma opacidade, mas ela usava determinada, ela tinha essa saturação, né? Esse brilho, que a gente já não vê aqui nessa imagem da esquerda, a gente vê que a pele dela já mudou em termos de coloração da pigmentação. E uma das dimensões aí que a gente vai ver, a temperatura se mantém, mas tem as outras dimensões, né? O valor continua o mesmo, a intensidade é a mesma de quando ela tinha seus 20, seus 30, seus 40. Então, se a gente pegar esse calor, essa temperatura, né? Nós pegarmos como primeira característica que ela tinha lá na juventude e colocar aqui na Meryl Streep, né? A gente vê que algumas cores muito quentes aí acabam aparecendo em primeiro plano e deixam ela mais apagada, com áreas mais claras em algumas regiões. A sombra em determinadas áreas estão muito quente para ela, como ela já usou muito tempo atrás, não vai favorecer. Precisa o quê? Ela precisa dessa... É como se pegasse uma cor quente e jogasse um pouco de cinza, dá uma esfriada aí na cor, uma amenizada, uma suavizada. E a gente vê que, apesar de... Quando você mistura aí um cinza, existem outras formas de também acabar tornando uma cor menos, uma cor com a sua característica que ela tinha antes, mas toda vez que você adicionar o cinza, vai fazer essa mudança, tanto no valor quanto na intensidade. E também quando você combinar cores complementares, cores opostas uma da outra, né, no círculo cromático, também vai acabar mudando as dimensões ainda das cores e vai amenizar também, dando uma suavizada. Mas a gente já percebe aqui que aquela cor quente, com uma certa saturação, com uma certa profundidade, não fica interessante aí para Meryl Streep ficar usando. Então a gente vai ver alguns looks dela, então a gente percebe que ela gosta muito de usar o preto, e depois de uma certa idade, o escuro, não só o preto, o escuro, como é uma cor aí que retrai, né, que traz para algo assim, traz a sombra, deixa mais escuro, vai dar uma certa idade, deixa a pessoa mais séria, e ela tem essa característica, né, de uma pessoa sorridente, então ela deixa ela com o ar mais pesado, apesar da beleza dela ainda continuar. Então a gente vê aí que o preto não favorece, o alto contraste também é uma outra coisa aí que não fica bem para ela nessa imagem da direita. Aqui que ela tá de azul, né? Só a roupa dela aparece. É um azul que tem bastante saturação, é um azul frio também, e a tela ficou mais pálida, mesmo maquiada, a roupa aparece, a gente nem olha quase para o rosto dela, a gente só olha para a roupa. Aqui na outra imagem aqui embaixo, tem muita profundidade aqui, é um contraste médio, mas é muito escuro, tem cor aí muito quente, cores frias, mas essa profundidade também, né? Ela botou até um óculos com uma armação também preta, pintou o batom no mesmo tom, então ela fez esse jogo aí, né? De usar o que ela tinha aí na roupa, ela repetiu no acessório e repetiu na maquiagem, né? Botou esse calor ainda. Mas eu ainda acho que ela pode usar umas outras cores para deixar ela não tão com esse ar pesado, né? Então, usar aqui, claro que aí ela mudou a cor do cabelo do personagem, né, do filme, né, O Diabo Veste Prada, e tem toda uma equipe, então o cabelo dela eles fizeram um corte, então tem todo um estudo aí, uma composição harmônica, um cabelo platinado, tem uma parte mais escura, mais clara,
pintou os olhos bem escuros, o colar dela repete o cabelo, repete os olhos, tem um pouco desse prata. O branco, que é uma cor que ela pode continuar usando. Então tem uma certa harmonia aí na hora de fazer, se você souber, mesmo que não seja o que mais te favoreça, mas você sabe fazer toda essa composição, cor do cabelo, combinar com a sua roupa e fazer a sua maquiagem aí também. Então, se a pessoa tiver condições, ou souber fazer, ou tiver uma equipe, sim, ela pode estar usando cores aí que não são naturalmente as características dela, mas ela compensa aí, mas nem todo mundo tem condições ou tempo para ficar se maquiando, para ficar pensando. A ideia é que você descubra as suas cores naturais para que você use o menos possível de artifícios. Você pode usar uma maquiagem, pode usar um acessório, mas apenas como um toque, né? E não como algo que você precisa, necessita, senão acaba te deixando aí muito abatido se você não usar. Então vai muito do contexto, se a pessoa tem tempo, se a pessoa tem dinheiro, se a pessoa quer fazer isso, ela quer passar uma outra imagem, né? A gente vê aqui o quanto nessa imagem ela já não está tão jovem, mas, quer dizer, ela está mais jovem, né? Mas o quanto essas cores, né? Esse calor que ela tem, esse neutro aqui que tem também essa parte acaba repetindo as características aí das dimensões das cores, ficam super bem para ela pode estar usando, né? A gente vê aqui que o branco é outra coisa que para ela, apesar de estar bem luminoso, mas o branco é uma característica que ela tinha aí na juventude dela, usou bastante. Ou um bege mais puxando para um dourado também ela pode estar usando. Um pouco de calor, né? Não precisa, porque você tem várias tonalidades de brancos, né? Tem uns brancos com maior saturação, menor saturação, com algumas variações. Então, o branco aí também na cartela da pessoa, quando a pessoa descobre a sua cartela, ela vai ter o ideal do branco que ela pode estar usando aí para harmonizar aí com o rosto. Tem também, em vez de usar esse tão saturado, usar um acinzentado, né, que vai puxar um pouco das cores que ela vai adquirindo, né, ela deu uma esfriada aí nas cores dela, aquele calor que ela tinha, aquela saturação, vai dando uma amenizada com o passar dos anos. Então, naturalmente, aí, ela usar umas cores mais a menos também vai favorecer, vai precisar de menos artifício. Pode ver que a maquiagem dela, nessas duas de baixo, são uma maquiagem mais natural. Ela tá maquiada, mas não precisa ser aquela maquiagem super carregada. Maquiagem super carregada depois de uma certa idade, quanto mais forte, mas também vai trazer idade para a pessoa, né? Então, depende muito do contexto que ela esteja querendo utilizar. Vamos ver agora umas roupas, né? Que aí a Meryl Streep, eu acho, pelo jeito, ela adora preto ainda, né? E qualquer uma dessas imagens que a gente olha, a gente só presta atenção na roupa. A gente não presta atenção no rosto dela. Algumas aí o rosto desaparece bastante, né? Esses vermelhos com certa profundidade, né, esse contraste aqui, esse terceiro que vermelho depois desse pink, deixa ela também mais pálida, né, e a cor em si, a combinação da roupa tá super bem, mas não harmoniza com a parte de cima que é o importante, o rosto, né, apaga ela bastante, apesar dela estar maquiada, mas ela fica muito pálida. Aqui com esse pink e vermelho também são cores aí que porque ela tem esse calor, né? E esse pink é um pink mais frio. Então a maior parte da composição do corpo inteiro dela, quando a gente olha, é tudo frio e tem uma profundidade, enquanto que ela tem um calor e ela tem uma claridade, né? Então a gente observa que essa cor aí também não favoreceu o preto de jeito nenhum, muito preto, né? Porque ela tem um pouco dessa coisa de ser mais clara e não uma coisa tão escura, aqui do alto contraste também. Então, são coisas que ela poderia estar utilizando de outra forma, como outras imagens que a gente vê, em vez desse preto, esse cinza mais chumbo, puxando para uma mistura de um verde aí que acaba amenizando, deixando esse cinza, né, com um certo calor também, ficou super bem para ela. Ela está... A gente olha para ela, consegue observar o rosto, o foco não é para o vestido, né, como essas outras roupas. Em vez daquele pink frio, esse rosado, né, apesar de ter uma saturação e tudo, como se fosse um cetim, ficou outra coisa que harmonizou super bem para ela.
esse rosa mais suave, puxando para um pérola, né, que tem um pouco... Essa cor aí, geralmente, é que nem os acessórios, né, porque você tem a prata, o ouro, essa cor mais rosada, né, de acessório, é uma cor que dá tanto para a pessoa, geralmente, é quase que pode se dizer neutro, pessoas que têm pele fria ou pele que a gente consegue usar em termos de joias, né. Mas joia, acessório, dependendo, não vai fazer tanta diferença, principalmente se for a pequeno ponto, em termos de toda a proporção que você tem do rosto, então não vai fazer essa alteração, não é um impacto tão grande quanto a roupa, né, que a gente observa. Aqui nesse vermelho, que tem uma profundidade, que está super escuro aqui, usar um vermelho com uma certa profundidade, mas não um vermelho tão escuro, um vermelho médio. O batom dela, que ela está usando aqui, já tem um certo brilho, saturação, trouxe um pouco dessa saturação que ela ainda mantém. Então, também harmonizou muito melhor do que aquela roupa que ela tá com toda aquela profundidade, escuro, opacidade, né? E esse azul, que ela já usou e ficou super bem, só o azul é lindo, o corte do vestido, tudo, a roupa, mas você vê a roupa, um pouco do cabelo, né? Você vê aí até como se fosse algo puxando para umas cores que acabam sendo opostas aí, mas o rosto dela fica muito pálido, né? Então, dando uma amenizada, tanto é que ela tá com esse azul que é super escuro, mas em cima do vestido dela, que faz parte, é um pouco mais suavizado. O próprio tecido, a textura do tecido, que é mais leve, é mais suave, não é um tecido de uma textura mais dura, porque a Meryl Streep ela tem essa característica, né? Ela tem essa suavidade, essa beleza, esse estilo dela bem feminino, então as roupas delas também seguindo essa característica de algo feminino, esvoaçante, algo uma seda, que cai bem para o corpo dela, cai bem para a característica de estilo, de personalidade que ela apresenta fisicamente, né? Essa sutileza, né? Então, a roupa, quando ela faz isso, como a gente observa nesse rosado, né, que tem essa sutileza, essa leveza, ela transmite esse estilo não só na cor, mas no tipo de estrutura, de tecido que ela está usando, do que essa outra roupa aqui, que ela está com uma roupa de uma estrutura bem mais dura, que também aí o estilo já não bate com a característica física dela que ela apresenta, né? Aqui é um branco, apesar dele ser bem luminoso, né? Ser bastante branco, a gente fica olhando, mas assim, ela pode estar usando um branco, talvez um pouco menor a saturação, um pouco mais puxando para um champanhe também, ficaria melhor ainda, né? Tem um calor aí, um bege também, como a gente já viu em outras imagens dela, que ela fica super bem. Então, tendo ideia em mente aqui das características do Meryl Streep, que ela acabou fazendo essas alterações com o passar dos anos, né? Ela precisa amenizar nas cores, não carregar tanto na profundidade, não usar tanta saturação, e as cores dela deram uma esfriada assim com o passar dos anos, que é natural, né?